Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos diante de Deus, nosso Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, fazendo o nosso ato de contrição. Vamos pedir que Deus nos dê uma verdadeira contrição e um verdadeiro arrependimento de nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 4 a 8. Naqueles dias, Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: Agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: Levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 33. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Reze comigo. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Reze comigo. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome.
Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Reze comigo. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Reze comigo. Provai e vede quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Reze comigo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 30 ao capítulo 5, verso 2. Irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como com um selo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros. Sede compassivos. Perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 41 a 51. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come, sempre há de viver. Eu sou o pão vivo descido do céu. Amém. Aleluia, aleluia. João 6, 51. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto ao Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu,
Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Hoje o Evangelho mostrando que é pelo alimento que nós nos fortificamos. Nós nos fortificamos de fato pelo alimento. Quando o nosso corpo está fraco, o que nós fazemos? Nós fazemos 3 refeições por dia, diariamente, e as intermediárias, além do mais por cima. Mas quando é a alimentação espiritual, nós achamos que uma vez só por dia já é o suficiente. E ainda reclamamos quando vamos uma vez por semana na Eucaristia, quando deveria ser um alimento diário também. Mas podemos fazer diariamente, como nós fazemos aqui, a nossa oração hóstia celestial e nos alimentamos espiritualmente. Eu me sinto bem alimentado, acredito que você também se alimenta espiritualmente desse alimento descido do céu. Acreditar nesse alimento já nos faz alimentar espiritualmente. E nós acreditamos. Isso é mais importante. Acreditar que Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. No primeiro livro dos Reis, hoje, 19, 4 a 8, a gente vai ver Elias caminhando pelo deserto. Ele entrou, como diz a palavra, pelo deserto adentro. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E eu faço uma pergunta: quem gostaria de entrar pelo deserto adentro? Alguém já sentiu o calor de um deserto? A aridez de um deserto? A falta de água de um deserto? A fome de um deserto? Aquele povo do Egito, nós estávamos estudando aqui, ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu o destempero de uma comida. Nós temos também esse desafio, entrar pelo deserto. Mas ninguém gosta de passar pelo deserto. Mas os grandes passaram pelo deserto. Moisés passou pelo deserto. Na transfiguração, Moisés falou com Jesus. Elias passou pelo deserto. Na transfiguração, Elias falou com Jesus. Aqueles que passam pelo deserto encontrar-se-ão com Jesus. E nós assim também faremos. Nos encontraremos com Jesus se passarmos pelo deserto. Mas quantas vezes a nossa luta é grande e a gente termina caindo muitas vezes nessa fraqueza do deserto. A fraqueza do deserto traz-nos a tentação. Jesus foi tentado 3 vezes no deserto. E muitas vezes nós somos tentados, como disse aí Elias, a dizer: melhor morrer logo. Mas Deus está dizendo para nós hoje o que disse para Elias: levanta-te e come. Levanta-te e te alimenta do pão, do maná de Deus. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Esse alimento era um alimento espiritual, certamente. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez e diz: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. E Deus diz para você, diz para mim também: levanta-te, anda, come. Te alimenta do alimento espiritual. Ainda tens um longo caminho a percorrer.
E Elias entendeu que a vida dele não era para ele, não era para seu bel prazer. Ele tinha uma missão a cumprir. Nós temos uma missão a cumprir. Nós não temos o direito de dizer, já quero morrer. A missão de eu nascer não foi para mim somente. Eu tenho uma missão em relação ao outro. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento, olha aí, a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites. Aquele povo no deserto reclamou do maná e não entenderam que aquele maná era a força espiritual que eles estavam recebendo para caminhar no deserto adentro, e reclamaram do pão. Nós temos um pão também, a Eucaristia que Deus nos dá para andarmos, irmos, caminharmos no deserto adentro para chegarmos ao monte. Nós queremos chegar ao Monte Horebe, queremos chegar no Monte Tabor, Monte Carmelo, onde mais tarde Elias vai estar para desafiar os deuses pagãos, mas não queremos passar pela provação, pelo deserto, pelo Monte do Calvário. Nós queremos sempre o Monte da Glória. E o Salmo responsorial, Salmo 33, vai dizer no refrão: provai e vede quão suave é o Senhor. E é uma maravilha nós rezarmos esse salmo, experimentar a suavidade de Deus na nossa vida. Quantas pessoas venceram o deserto? E vamos colocar aqui também mais uma pessoa, Maria. Maria, José e Jesus entraram por esse deserto adentro. Quantas dificuldades passaram até chegar no Egito? E quantas dificuldades passaram ao retornar do Egito novamente? Maria também teve essa suavidade do Espírito, de caminhar, de ser caminhante e de levar a responsabilidade, porque Maria, ela trouxe a responsabilidade de trazer o Filho de Deus dentro de si e teve a responsabilidade de andar com Jesus pelo deserto, como levando uma multidão ali, porque Maria, ela não estava somente levando Jesus no colo, ela estava levando uma multidão que viria após Jesus, que somos nós, que hoje damos glória a Deus, que exultamos em Deus, nos alegramos em Deus, e dizemos, como diz o Salmo, quão suave é o Senhor. Deus carregou sobre si nossos fardos. Jesus andou pelo deserto, Maria caminhou com Jesus no deserto, José, levando-nos nessa caminhada obrigatória que teríamos que passar também. E nós somos um povo mais do que felizados. Não podemos dizer, como muitas vezes nós dizemos, eu queria já morrer. Que fracasso! Que fracasso! O nosso deserto não é 10% do deserto que Elias passou. O nosso deserto não é 10% do que Moisés passou. O nosso deserto não é 10% do que Maria passou com Jesus no colo, com José. Por isso, vamos hoje enfatizar bem o que São Paulo quer dizer na leitura da carta aos Efésios, capítulo 4, verso 30 em diante. Não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como com um selo para o dia da libertação. E o que vai contristar o Espírito Santo dentro de nós? Ou seja, entristecer, amargura, irritação, cólera, gritaria, histeria, descontrole, injúrias. Tudo isso, murmurações também, tudo deve desaparecer do meio de nós, como toda espécie de maldade. A maldade que é justamente a perversidade que Jesus falou ontem no Evangelho, da falta de fé, da falta de acreditar, de que num bom alimento que Ele nos dá, o pão que hoje Ele fala no Evangelho, a gente ainda está a murmurar. Devemos nos alimentar desse alimento. Andar pelo nosso deserto. Não desanimar, não olhar para trás, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda. Não duvidar e colocar em prática
o ensinamento de Cristo, que é o perdão mútuo, perdoar como Deus nos perdoou por meio de Cristo, ser imitadores de Deus, ser imitador de Cristo, como diz São Paulo, como filhos que Ele ama, viver no amor, como Cristo nos amou e se entregou por cada um de nós, em oblação e sacrifício que nós celebramos, Ele presente na Eucaristia, como Jesus hoje se apresenta em João 6, 41, 51 em diante. Os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Isso daí, vamos logo dizer assim, esses que murmuraram, quando Jesus falou que ele era o pão da vida, eles são o quê? Hereges. Todo aquele que murmura contra a doutrina de que Jesus se faz presente na Eucaristia é um herege. Não dá fé àquilo que Jesus falou, não acredita que ele é o pão descido do céu. E não acreditar que Jesus é o pão descido do céu é estar sujeito à fome. A fome de uma aridez de um deserto, a fome de uma aridez incapaz de passar pelas lutas. Se nós estamos aqui até hoje, instruídos por esse Deus, alimentados por esse pão que é Jesus, demos graças porque chegamos aqui nesse deserto grande, longo, que nós temos que passar. Hoje o deserto está a cada dia mais com provas dos quais nós não passaremos se não for pelo alimento que Deus nos oferece para passarmos esse deserto desses tempos difíceis, tempos onde a maldade se multiplica, tempo onde as doenças, as pandemias aparecem. Ninguém passará por esse caminho longo do deserto se não se alimentar com o pão descido do céu, com Jesus que se faz presente no alimento. Jesus, ele é o alimento. Ele não veio ser o símbolo. Cuidado se você está saindo da igreja, que nós oferecemos Jesus presente como sacrifício no alimento, e indo para uma denominação onde Jesus se faz presente simbolicamente. Jesus, ele não falou aí, eu sou uma representação do pão. Não, ele não falou isso. Eu sou o pão vivo descido do céu. Eu desci do céu, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer de minha carne e beber do meu sangue, viverá eternamente. E não existe interpretação nenhuma disso. É aquilo que Jesus falou mesmo. E Jesus não disse depois, eu vou explicar a parábola do pão, e não falou isso. E mais tarde ele ainda vai celebrar a Eucaristia como nós celebramos, dizendo, isto é meu corpo, tomai e comei, isto é meu sangue, tomai e bebei. Devemos buscar, em cada momento da nossa celebração, nos alimentar, entender por que passamos muitas vezes por lutas, por que não resistimos às lutas, por que queremos morrer, por que murmuramos. Entender, tenho me alimentado da Eucaristia, tenho buscado esse pão, tenho buscado os sacramentos da reconciliação, cada tempo me reconciliar com Deus, não deixar multiplicar os pecados, se agravar a situação do pecado na minha vida. Quem acredita em mim tem a vida eterna. E a nossa crença deve partir daí, de colocar em prática o seu ensinamento. Vamos nos alegrar em Deus e nos perguntar, tenho buscado esse pão na minha vida? Tenho me alimentado desse pão? Como está a minha vida de oração? Quantas vezes tenho orado por dia? Busco o Senhor sempre ou busco o Senhor somente quando a fome do deserto me abate? Ó Jesus, pão vivo que desceu do céu, faze-nos compreender a importância de criar comunhão contigo. Dizias, quem comer deste pão viverá para sempre.
Comer do pão celeste é assimilar teus ensinamentos e pôr em prática teus mandamentos. Vem, Senhor, transformar a nossa vida e a vida do mundo em comunhão, em participação. Faz-nos, Senhor, sentir fome da Eucaristia, do teu pão. Amém. Amém e amém. Já rezou o rosário hoje? Vamos rezar aqui o rosário da chama de amor do Imaculado Coração de Maria e fazer parte das 15 promessas de Nossa Senhora. E cada 3 Ave-Marias assim rezadas assim também, nós libertamos uma alma do purgatório. Quantas almas no purgatório esquecidas, não é verdade? Tem pessoas que não acreditam no purgatório. Teus parentes morrem, elas acham que não tem mais que rezar pelas pessoas que morrem. Nós somos responsáveis para libertar essas almas. E saibamos que cada alma libertada do purgatório vem nos ajudar, sim. Vamos ter um exército do nosso lado. Vamos passar pelo deserto, não mais sozinhos, mas vamos passar pelo deserto com Jesus à nossa frente, com Moisés, com Elias e com todo o exército de almas que libertamos do purgatório. E isso é uma garantia de que nossa luta não é só. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like. Compartilhe esse vídeo com suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação, pela sua conversão também. E vamos fazer agora a nossa comunhão espiritual. Acreditar nesse alimento. Jesus é o pão da vida. Ele não está simbolicamente presente na Eucaristia. Ele é a Eucaristia. Ele é o pão vivo descido do céu, do qual nós precisamos nos alimentar. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concede para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. 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 Já rezou as laudes hoje? Você sabe o que é laudes? Laudes é louvor, bendizer a Deus, rezar os salmos, os hinos. Não podemos deixar de rezar o salmo nem um dia, sabia disso? E as laudes têm os salmos selecionados diários para você rezar. É uma oração bíblica, 100% bíblica e canônica, porque toda a igreja reza, o Papa reza, os bispos rezam, e nós vamos rezar junto com toda a igreja no mundo inteiro, e será uma oração universal, numa só língua, em diversas línguas, porque a Bíblia é uma linguagem só, mas vamos rezar em diversas línguas. Ao contrário daquele povo da Torre de Babel, nós seremos um povo unido numa só linguagem, a linguagem da construção do amor, da fraternidade e da oração. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like. É importante cada like que você deixa aqui para nós. Deixa bem recomendado nosso vídeo e alguém vai dizer: ó, é bom o trabalho dele, está bem recomendado, vou participar. E terão a alegria de participar aqui conosco, que é uma alegria nesse trabalho nós estarmos aqui, um com o outro, partilhando, nos alimentando da palavra. E também deixe seus comentários, deixe suas intenções para nós rezarmos por você, pela sua santificação, pela sua conversão. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.